Naquela manhã, um estagiário entrou em uma sala onde ninguém nunca ousava discordar. Ele não sabia, mas em menos de uma hora estaria diante da decisão que mudaria o topo da empresa. O CEO, famoso por destruir carreiras com palavras, fez uma piada, uma aposta, um desafio público. Todos riram, porque parecia impossível. Mas o que ninguém ali sabia é que o maior erro de líderes arrogantes não é errar números, é subestimar quem observa em silêncio. Fique até o final, porque quando o CEO percebe quem realmente estava sendo testado, já era tarde demais para voltar atrás. O prédio da empresa dominava a avenida como um monumento ao poder. Vidros espelhados, recepção silenciosa, funcionários andando rápido demais, falando baixo demais. Ali dentro, o medo era eficiente. Lucas sentiu isso assim que passou pela catraca. Estagiário há 8 meses, contrato temporário, salário mínimo e uma regra clara, nunca dita, mas sempre obedecida. Não chame atenção, não discorde, não apareça. Lucas aprendera isso cedo. Na primeira semana, viu um analista experiente ser humilhado em público por errar uma apresentação. Na segunda, uma gerente sair da sala chorando depois de uma brincadeira do CEO. Na terceira, ninguém mais fazia perguntas. O CEO se chamava Ricardo Montenegro, brilhante no currículo, implacável na liderança e absolutamente viciado em controle. Ricardo acreditava que pressão criava excelência, que constrangimento separava os fortes dos fracos e que quem não aguentasse deveria sair. Naquela manhã, havia uma reunião estratégica extraordinária. Lucas não deveria estar ali, mas o coordenador pediu: leva esses relatórios lá em cima e sai rápido. O último andar era outro mundo. Mesa de madeira nobre, cadeiras alinhadas, diretores que ganhavam em um mês o que Lucas não veria em anos. Ele entrou de cabeça baixa. E foi quando ouviu a gargalhada. Vocês estão me dizendo, disse Ricardo, que ninguém aqui viu esse erro antes? Silêncio. 30 milhões em risco e eu tenho um time inteiro de especialistas? Lucas parou perto da porta. Queria desaparecer. Isso aqui é básico, Ricardo bateu na mesa. Se um estagiário tivesse visto, eu entenderia. Mas vocês? Alguns riram, nervosos. Foi então que Ricardo olhou para a porta e viu Lucas. O olhar dele mudou. Um sorriso lento surgiu. Falando em estagiário, disse ele. Você, entre. O coração de Lucas disparou. Senhor, eu só vim entregar. Excelente, interrompeu Ricardo. Chegou na hora certa. Todos olharam. Lucas deu 2 passos à frente. O silêncio era tão pesado que parecia um teste por si só. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa. Já que está aqui, vamos ver se você é diferente. Lucas engoliu seco. Diferente como, senhor? Ricardo sorriu. E então disse em tom de piada: se passar nesse teste, eu te dou meu cargo. A sala explodiu em risos. Diretores, gerentes, pessoas que sabiam que aquilo era só mais uma humilhação disfarçada de brincadeira. Lucas não riu. Ele apenas sentiu algo que não sentia há muito tempo. Era a primeira vez que alguém colocava tudo em jogo, sem saber quem ele era de verdade. As risadas ainda ecoavam, quando Ricardo Montenegro se levantou da cadeira. Ele caminhou lentamente até a ponta da mesa, como quem controla o ritmo da própria humilhação alheia. Calma, pessoal, disse, levantando a mão. Não vamos ser injustos. Os risos diminuíram. Vamos dar ao estagiário uma chance real. Lucas sentiu todos os olhos sobre ele. Olhos que não esperavam nada. Olhos que já tinham decidido o final da história. Ricardo virou o notebook na direção da tela principal. Isso aqui, disse, é um relatório interno que só diretores deveriam entender. Um gráfico complexo surgiu. Curvas irregulares, projeções de 5 anos, siglas que não apareciam em nenhum manual. 3 partes.
Primeiro, identifique o erro financeiro escondido. Segundo, encontre o gargalo que está atrasando toda a operação. Terceiro, diga qual decisão estratégica estamos errando e por quê. Ele olhou o relógio. 10 minutos, sem ajuda. Se errar, volta para sua mesa e finge que isso nunca aconteceu. Alguns diretores assentiram, aliviados. Aquilo era impossível. Lucas respirou fundo. Posso fazer uma pergunta? Disse. Ricardo arqueou a sobrancelha. Ousado. Pode. Esse relatório considera apenas os dados oficiais ou inclui os ajustes manuais depois das auditorias. O sorriso de Ricardo vacilou por um instante. Inclui tudo, respondeu rápido demais. Lucas assentiu, pegou o marcador, foi até o quadro branco e então parou, não por medo, mas por estratégia. Ele sabia que a primeira impressão decide tudo. 2 minutos se passaram. Travou? Provocou Ricardo. É normal, a maioria trava quando percebe que não pertence a esse nível. Lucas finalmente começou a escrever, mas não números. Ele escreveu datas. O que ele está fazendo? Cochichou uma gerente. Lucas traçou uma linha do tempo. Esses ajustes manuais, disse, começaram aqui. Apontou para um mês específico. Coincide com a troca do fornecedor principal, comentou um diretor confuso. Lucas assentiu. E com a mudança na política de bônus, completou. A sala ficou mais atenta. O erro financeiro, explicou, não é um erro de cálculo, é um erro de incentivo. Ricardo cruzou os braços. Explique. Vocês recompensam metas de curto prazo, disse Lucas. Então os dados foram otimizados para parecerem melhores agora, à custa do futuro. Silêncio. Um diretor pigarreou. Isso explicaria por que os números nunca fecham no trimestre seguinte. Ricardo deu um passo à frente. Coincidência, disse. Continue. Lucas escreveu mais. Setas, ciclos, palavras como medo, pressão, silêncio. O gargalo operacional, disse ele, não é técnico, é humano. Ricardo soltou uma risada curta. Sempre essa desculpa. Lucas virou-se. Quando as pessoas têm medo de errar, elas param de avisar antes do problema virar desastre. O cronômetro marcou 4 minutos restantes. A tensão agora era visível. Alguns diretores já não sorriam. Eles analisavam. Ricardo sentiu isso. Falta a decisão estratégica, disse ele, tentando recuperar o controle. Vamos ver se você chega lá. Lucas respirou fundo. Apagou parte do quadro e escreveu apenas uma frase. Vocês estão crescendo para impressionar investidores, não para sobreviver. O silêncio foi absoluto. Naquele momento, ninguém mais ria. A frase ainda estava no quadro. Vocês estão crescendo para impressionar investidores, não para sobreviver. Ricardo Montenegro permaneceu imóvel por alguns segundos. Tempo demais para alguém acostumado a dominar qualquer ambiente. Isso é uma acusação séria, disse ele, finalmente. Você tem noção do que está dizendo? Lucas não desviou o olhar. Tenho, respondeu com calma, porque fui eu quem cruzou os dados que ninguém aqui quis cruzar. Um dos diretores se inclinou para a frente. Que dados? Lucas apontou para a tela. Os relatórios de rotatividade, os pedidos de desligamento voluntário, as áreas onde os talentos mais qualificados ficam menos tempo. Ele mudou o slide. Gráficos apareceram. Quedas silenciosas, constantes, ignoradas. Vocês estão perdendo pessoas-chave, disse Lucas. Mas os relatórios mascaram isso com contratações rápidas e marketing interno. Uma gerente levou a mão à testa. Isso explica por que treinamos tanta gente e nunca vemos maturidade. Ricardo bateu levemente na mesa. Chega! Você está extrapolando o teste. Lucas respirou fundo. Com todo respeito, senhor. Foi o senhor quem pediu a decisão estratégica errada. O CEO caminhou lentamente até o centro da sala. Você acha que eu construí tudo isso tomando decisões erradas? Lucas hesitou por um segundo. Não por medo, mas por empatia. Não, disse. O senhor construiu tudo apesar dessas decisões. Mas agora, elas estão cobrando o preço. O silêncio se espalhou como uma sombra.
Ricardo olhou ao redor. Alguém aqui concorda com isso? Ninguém respondeu, mas ninguém discordou, e isso foi pior. Um diretor mais velho pigarreou. Ricardo, disse com cuidado. O estagiário não está totalmente errado. Ricardo virou-se bruscamente. Você também? Os números de longo prazo, disse o diretor, vêm mostrando exatamente esse padrão. Outro gerente completou. Nós comentamos isso no comitê, lembra? Mas decidimos não levar adiante. Ricardo sentiu algo que não sentia há anos: isolamento. Lucas percebeu. O problema não é o senhor, disse com voz firme. É o sistema que foi criado em torno do medo de contrariar o senhor. Ricardo fechou os punhos. Então você acha que eu sou o gargalo? Lucas respondeu com honestidade brutal. Eu acho que o senhor se tornou prisioneiro do próprio sucesso. A frase atravessou a sala. Ricardo respirou fundo. E você o que faria diferente? Perguntou em tom baixo. Se estivesse no meu lugar. Lucas olhou o cronômetro na parede. Antes de responder, o senhor ainda considera que eu passei no teste? Ricardo ficou em silêncio. O cronômetro apitou. Tempo encerrado. Ricardo olhou para o quadro, para os diretores, para o estagiário que ninguém via. Você passou, disse por fim. E então veio a lembrança que ninguém conseguia esquecer. Se passar neste teste, eu te dou meu cargo. A sala prendeu a respiração. Agora não havia mais volta. O silêncio não era mais constrangedor, era ameaçador. Ricardo Montenegro voltou para a cabeceira da mesa, mas já não parecia dono daquele lugar. Parecia alguém tentando reconquistar um território que escorria pelas mãos. Todos aqui entenderam, disse ele, com a voz controlada, que isso foi uma metáfora. Alguns diretores se mexeram nas cadeiras, outros evitaram olhar visual. Lucas permaneceu em pé. Com todo respeito, senhor, disse ele, o senhor foi claro, e todos ouviram. Ricardo apertou os lábios. Você realmente acha que uma empresa desse tamanho pode ser entregue assim? Ele estalou os dedos. Para um estagiário? Lucas respirou fundo. Eu não acho, respondeu. Mas também não fui eu quem colocou o cargo como prêmio. Um diretor mais jovem pigarreou. Ricardo, disse com cautela. A promessa foi feita diante de todos. Isso está saindo do controle, rebateu Ricardo. Estamos falando de governança, conselho, estatuto. Exatamente, interrompeu Lucas, com firmeza, mas sem agressividade. E é por isso que o senhor tem agora a oportunidade de provar algo maior que autoridade. Ricardo franziu a testa. O quê? Coerência. A palavra ecoou mais do que qualquer grito. Lucas deu alguns passos à frente, mas manteve distância respeitosa. Durante anos, continuou, o senhor cobrou resultados, coragem e responsabilidade. Hoje, tudo isso está sendo cobrado do senhor. Ricardo passou a mão pelo cabelo. Pela primeira vez, não havia um roteiro pronto. Se eu fizer isso, disse ele lentamente, eu me torno um exemplo, ou uma piada. Lucas respondeu sem hesitar. A diferença não está no que o senhor perde, está no que a empresa ganha. Outro diretor falou, quase num sussurro. As pessoas vão lembrar desse dia. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, a sala inteira o observava. Lucas, disse ele, você sabe o que acontece com quem aceita poder antes da hora? Lucas assentiu. Sei, respondeu. Por isso não estou pedindo o cargo. A frase caiu como um choque. Não está? Perguntou Ricardo. Não dessa forma, explicou Lucas. O verdadeiro teste não é me dar o seu lugar. É provar que aqui a palavra ainda vale alguma coisa. Ricardo sentiu o peso daquela frase. Ele se virou para a mesa. Ali estavam os mesmos diretores que riram minutos antes. Os mesmos que se calaram durante anos. Vocês confiam nesse rapaz? Perguntou. Ninguém respondeu de imediato. Até que uma voz firme se levantou. Eu confio, disse a gerente que quase nunca falava. Outro diretor assentiu. Eu também. Um terceiro completou. Mais do que nós mesmos. Ricardo respirou fundo. O prédio parecia silencioso demais. Então vamos fazer direito, disse ele. Ele abriu a gaveta da mesa, retirou o crachá e colocou sobre a madeira, lentamente. O som foi seco, definitivo.
Mas antes, disse ele, olhando para Lucas, você vai me responder uma última coisa. Lucas levantou os olhos. O que faria se esse cargo fosse seu amanhã? A resposta definiria não só o futuro da empresa, mas quem Lucas realmente era. Lucas não respondeu de imediato. Ele olhou para o crachá sobre a mesa, depois para Ricardo, depois para cada rosto naquela sala. Pessoas que haviam passado anos se protegendo atrás do silêncio. Pessoas cansadas, capazes, mas viridas. Se esse cargo fosse meu amanhã, começou Lucas com voz firme, mas serena, a primeira coisa que eu faria seria pedir desculpas. Ricardo franziu a testa. Desculpas? Sim, respondeu Lucas. Porque nenhuma empresa cresce quando as pessoas têm medo de errar. E ninguém inova quando sabe que será humilhado se tentar. Um diretor engoliu seco. Eu abriria os relatórios reais, não os bonitos, os verdadeiros. Aqueles que mostram onde estamos falhando e por quê. Ele deu alguns passos lentos pela sala. Criaria reuniões onde a hierarquia não silencia ideias, onde um estagiário pode discordar de um diretor, sem precisar provar que é um gênio para ser ouvido. Ricardo sentou-se, não por cansaço, mas porque precisava ouvir. Eu mudaria o sistema de incentivos, disse Lucas, porque hoje ele recompensa quem esconde problemas, não quem resolve. A sala permanecia imóvel. E acima de tudo, continuou, eu lembraria todos os dias que a autoridade não vem do medo, vem da confiança. Lucas parou. Mas eu não aceitaria o cargo agora. Um murmúrio percorreu a sala. Ricardo levantou o olhar. Por quê? Lucas respondeu com maturidade que ninguém esperava de alguém tão jovem. Porque o Senhor não precisa sair para que essa empresa mude. Precisa apenas decidir quem o Senhor quer ser daqui para frente. O silêncio foi diferente dessa vez. Não pesado, não ameaçador. Era silêncio de reflexão. Ricardo apoiou os cotovelos na mesa, juntou as mãos e respirou fundo. Passei a vida inteira achando que liderança era não hesitar. Hoje percebo que talvez eu só tenha medo de ouvir. Lucas assentiu. Todos nós temos, respondeu. Ricardo se levantou lentamente. Pegou o crachá da mesa, mas em vez de colocá-lo de volta, fez algo inesperado. Ele o virou e leu o próprio nome, como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. O cargo continua sendo meu, disse ele, mas a empresa não é mais sobre mim. Ele estendeu a mão para Lucas. Você não será CEO, mas será meu assessor direto. A sala se mexeu. E mais do que isso, completou Ricardo, você vai ter algo que eu nunca tive quando comecei. Lucas olhou atento. Liberdade para dizer a verdade. Lucas apertou a mão dele. Então eu aceito. A empresa mudou. Não da noite para o dia, mas de dentro para fora. Reuniões ficaram mais silenciosas, no bom sentido. As pessoas passaram a ouvir antes de responder, a errar sem medo, a crescer sem precisar esmagar ninguém. Lucas nunca esqueceu de onde veio. E Ricardo nunca mais riu quando alguém ousou tentar. Porque naquele dia ele entendeu algo que nenhum MBA ensina. O verdadeiro teste de um líder não é provar que sabe mais, é provar que sabe ouvir. Se essa história te tocou, comenta ouvir aqui embaixo. Porque talvez o mundo não precise de mais líderes gritando, mas de pessoas corajosas o bastante para escutar. E se inscreva. Aqui, histórias não premiam o mais alto cargo, premiam quem nunca desistiu de pensar.